A verdade de cada um. Queridíssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, que honra e que prazer poder participar do teu programa. Como eu amo, sabe? As histórias que você conta. Você sabe que eu aprendi com uma moça que trabalha na minha casa. Aprendi com a Rosângela, a Rô. Ela é minha auxiliar. Ela trabalha lá em casa. No pequeno apartamento onde eu moro, apartamento de 2 dormitórios, num bairro gostoso, tranquilo. Então a Rô, a moça que trabalha lá em casa, de vez em quando ela falava comigo. Sabe, dona Flora, você já escutou as histórias do Paulinho Boa Pessoa? Eu não tinha escutado ainda. Você sabe que eu, como professor universitário, vou confessar uma coisa para você. Muitas vezes a pessoa que estuda, que se forma, que tem assim um cargozinho, se mete a besta. A gente acha que esse tipo de coisa é muito popular. A gente não pode participar, escutar. Que bobagem, que besteira. Ainda bem que essa foi uma etapa vencida por mim. Aí um dia, ouvindo aquele toque da Rô, eu resolvi experimentar, escutar uma história sua. E eu me apaixonei por tudo. Pelo contexto, pelo texto, pelo enredo, pela história. E aí eu falei para Rô, Rô, você tem total razão, as histórias são maravilhosas. E eu passei a ser uma ouvinte assídua do seu canal. Eu não te ouço pelo rádio por uma questão de horário. Eu vou explicar. Eu sou professora universitária. Eu dou aula numa universidade particular. Aliás, em uma não, em 2 até. Então eu tenho assim o meu dia mais ou menos ocupado. E no período da manhã, que é o momento em que você apresenta programas de rádio, eu estou numa das universidades. E à noite, eu estou em universidade. Então eu tenho aí esse meio da tarde para curtir esse tipo de coisa, sabe? Então ainda bem que existe o YouTube onde eu posso curtir as suas histórias. Mas hoje, foi de tanto ouvir que eu resolvi te escrever. E resolvi colocar no papel com a simplicidade com a Rosângela. A Rosângela, a minha secretária, me ajudou a escrever essa carta. Ela me ajudou, porque eu queria, sabe, não usar palavras rebuscadas de professora universitária, nada disso. Eu queria simplesmente me abrir, contar a minha história, tocar o coração das pessoas, emocioná-las se possível. Bom, eu começo, na verdade, a minha história fazendo uma pergunta, né? O que a razão pode diante de um coração? Ah, não pode nada, não. Não pode nada. Quantos mistérios haverá por trás da nossa existência? Pergunta que eu estou deixando no ar. Quantos mistérios tem na vida da Rosângela, na minha vida, na vida de quem está escutando, na sua, Paulinho, uma pessoa que está narrando a minha história. Agora, uma outra pergunta difícil de ser respondida, e é aí que reside a minha história. Afinal de contas, quantos anos um amor sobrevive, hein? Essa é a pergunta difícil. Quantos anos um amor sobrevive? Até vou melhorar um pouquinho a pergunta para ajudar a resposta que eu busco. Quantas gerações pode durar um amor? Quantas gerações? Por quanto tempo 2 almas podem ser conectadas, ligadas uma à outra? Eu estou fazendo essas perguntas primeiro antes de começar a minha história, porque eu vou chamar a atenção de vocês todos para os detalhes da minha história. Naquele meu primeiro dia de aula, na 2ª universidade, aquele emprego veio depois. A que eu leciono pela manhã veio primeiro. A que eu leciono de noite é o 2º emprego. Então eu cheguei no primeiro dia de aula, eu sempre gostei de receber os novos alunos, eu gosto de conviver com os jovens. Detalhe, aos 47 anos, eu aos 47 do 2º tempo. Ou do primeiro tempo, sei lá. Eu com 47 anos, cheguei para dar a minha primeira aula.
E é uma aulinha um pouquinho chata. Os alunos torcem assim o nariz, estatística. É uma coisa assim, com muita matemática, com muita complexidade. Então o que eu gosto de fazer assim no primeiro dia de aula? Conquistar os novos alunos. Eu gosto de conviver com os jovens. Aliás, eu sempre me dei muito bem com eles. Eu, 47 anos. A maioria da sala, assim, gente de 18 até 30 anos, vai. Tinha gente bem jovem e gente mais ou menos jovem. Eu gostava daquele contato, sabe? Aliás, eu acho que o que me motiva a dar aula é exatamente o contato com gente. Apesar dos meus 47 anos, eu sou muito conectada com a atualidade. A Rosângela, a moça que trabalha lá em casa, me ajuda muito. Porque a Rosângela, ela só tem 22 anos. Ela é novinha. Então ela me ajuda, sabe, a ter contato com a juventude. Eu gosto muito da Rô. E de repente, eu estava na sala de aula, primeiro dia de aula, havia um lindo rosto e um lindo corpo que estava me observando. Me apresentei, pedi aos alunos que se apresentassem, só que eu percebi que ele olhava fixamente para mim. Teve uma hora que eu cheguei pertinho dele e falei assim: e você, hein? Você está me olhando assim com tanto interesse? Qual é o seu nome? Qual é a sua graça? Gustavo. O nome dele é Gustavo. Ele sorriu e eu me senti até um pouquinho sem graça. Gozado. Quando a aula terminou, era o primeiro dia de aula. Mais tarde, eu já na sala dos professores, eu pensava naquele jovem. Não sei, parece que aquele sorriso dele foi tão marcante. Eu vi o sorriso dele, gente de Deus. Mas ele é muito menino. Na melhor das expressões, nos melhores dos sentidos, eu vou usar essa expressão agora e vocês vão me entender. Ele, perto de mim, ele era um moleque, mas no bom sentido, tá? E não sei por que ele me lembrava alguém. É isso. O Gustavo me lembrava alguém. Bom, a gente começou a ter aula, o semestre letivo seguia, e o garotão sempre olhava para mim com admiração, esse Gustavo. Sempre dava um jeitinho dele ficar um pouquinho mais. Nós conversávamos depois das aulas. De repente era uma dúvida que o Gustavo tinha. Eu adoro alunos interessados, eu gosto de tirar as dúvidas da rapaziada. Mas a verdade é que eu estava encantada com aquele menino, gente. Eu 47. E agora eu descobri que ele tinha 19. Quer dizer, entre mim e ele, uma diferença abismal de 28 anos. Eu 47, ele 19. Não, eu não tinha nenhum tipo de preconceito para tratar com jovens e me relacionar até com homens mais novos, até porque eu tinha esse hábito de professora. Eu já tinha me envolvido com outro aluno no passado, eu já tinha tido um romance com um aluno do passado. Mas era uma época que eu era muito novinha também. Eu estava começando a lecionar. Eu comecei a observar que o Gustavo, ele não só me observava, mas ele passou a me cortejar. Ele passou, sabe, a me olhar com mais do que aquele interesse de aluno para professor. E ele me dava a impressão de saber o que ele buscava, o que ele queria. Eu fui me sentindo cada vez mais atraída por ele, até que eu sucumbi. Essa é a palavra. Todo mundo sabe, né, o que é sucumbir. Eu sucumbi, eu balancei. Mais do que balançar, eu caí. E quando ele, de surpresa, no corredor da universidade, no momento em que estávamos só nós dois, ele me beijou. Foi ele. A iniciativa partiu dele. Eu senti as minhas pernas tremerem. Santo Deus do universo, como era bom. Parecia que eu já tinha tocado aqueles lábios.
E abraçado a mim, ele sussurrou: eu sabia que um dia eu ia te reencontrar. A frase ficou repetindo em ecos na minha cabeça. Eu sabia que um dia eu ia te reencontrar. Eu fiquei surpresa, mas calei na hora. O momento era para sentir e não para questionar. Ficamos por algum tempo em silêncio. Mais tarde, eu falei para ele: Gustavo, não entendi. Quando você me falou que era bom me reencontrar, o que você quis dizer? E ele falou: mas eu falei isso? Eu disse isso para você? Eu falei: falou, você falou sim. Ele falou: não, eu não me lembro de ter dito. Vai ver que eu estava tão emocionado, em tamanho êxtase, que eu nem me lembro direito do que eu falei. Às vezes eu faço isso. Eu falo bobagem, eu falo besteira. Na verdade, em êxtase, eu estava. E aí ele me disse: mas gozado, eu não esqueceria também o que eu te falei. Será que você não confundiu? Eu não devo ter dito isso. Bom, deixei para lá. Às vezes, nesses momentos, a gente diz coisas realmente sem sentidos, mas a verdade foi que, apesar dos pesares, eu 47, ele 19 anos, santo Deus, que ninguém saiba, que ninguém descubra, mas a gente continuou se encontrando. E eu estava me deliciando com aquele romance tão improvável. Eu sabia, porque a minha razão me avisava que aquilo não podia dar certo. Começamos a sair. Eu procurava evitar levar o Gustavo na minha casa. Então nós escolhíamos hotel, motel, coisa do tipo. Outro dia nós estávamos abraçados na cama e ele falou de novo uma frase que ficou repetindo em ecos na minha mente: eu precisava viajar para te encontrar. Eu não podia esperar você ir ao meu encontro. De novo, uma frase enigmática. Eu vou repetir. Flora é o meu nome. Flora, eu precisava viajar para te encontrar. Eu não podia esperar para você vir ao meu encontro, ir ao meu encontro. Mas uma vez eu me espantei, porque eu não entendia de novo o que ele falava, mas, como da primeira vez, eu me calei. No dia seguinte, eu estava conversando com uma amiga, a Luana. Ela era uma amiga muito querida, ela brincava, veja, não é sério, tá? Mas a Luana, ela brincava de jogar tarô, de tirar cartas do tarô. Ela não era taróloga, por favor, mas ela era uma pessoa muito sensível, muito inteligente. Ela falava: deixa eu tirar o tarô para você. Ela estava aprendendo, ela foi fazer um curso. Ela fez inclusive um curso para isso. E eu estava conversando com a Luana. E eu comentei sobre as falas do Gustavo. Falei para ela era minha amiga muito íntima e com ela eu poderia me abrir. E eu falei das frases. E a Luana, ela falou assim: peraí, ô Flora, do jeito que você está me falando, esse Gustavo pode ser um amor de vidas passadas que veio te encontrar, ou alguém que você conheceu nessa vida e que morreu e voltou para te reencontrar. Por favor, Luana. Luana, vai. Tira uma carta do tarô aí. Lá vem você com essa conversa de reencarnação. Você sabe que eu não acredito nisso. Eu sou cientista. Eu dou aula de estatística. Eu sou da matemática. Eu sou das exatas. Eu acredito no que eu vejo nos experimentos científicos. Tá legal, dona Flora? Mesmo você não acreditando, esses fenômenos podem te tocar. Bobagem, Luana. Então procure saber mais sobre isso. Procura com o Gustavo saber sobre os antepassados dele. Conversa com ele.
De repente você pode se surpreender, hein? Não que necessariamente se reencarne na mesma família, não é comum isso acontecer, inclusive, tá? Mas pode até acontecer. Ah, Luana, por favor, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. A verdade era que eu e aquele aluno, mas e a diferença de idade? Deus do céu, eu não sei. Começou e estava difícil de parar. Eu e o Gustavo, nós continuamos vivendo uma louca paixão que também fazia tanto para mim como também para ele. Ele estava gostando, eu estava amando. Ele sempre falava alguma frase perturbadora que eu não conseguia entender, mas que se conectava com alguma coisa do passado, e principalmente do meu passado. E naquele dia, nós estávamos de novo no hotel da nossa preferência, depois de saciados. Os momentos eram maravilhosos. Uma mulher mais velha como eu, quando admirada por um homem jovem, a gente se envaidece. A gente se ilude. Foi espetacular, foi maravilhoso. Então, naquele dia, depois de saciados, ele falou: ô Flora, por que você me deixou quando eu mais precisava de você? Era pra gente ter ficado juntos. Nossas almas se conectam. Você sempre foi minha e eu sempre fui seu. Pronto. Aí eu fiquei doida. Aí eu fiquei mais do que perturbada. Peraí. Ele me fala isso do nada. Depois da gente ter se saciado, permanecemos deitados à cama. E ele manda essa pra mim: Flora, por que você me deixou quando eu mais precisava de você? Era pra gente ter ficado junto. Nossas almas se conectam. Você sempre foi você sempre foi minha e eu sempre serei seu. Não. Eu na hora deixei passar. Mais tarde eu perguntei: Gustavo, aconselhada pela Luana, tá? Aconselhada pela Luana. Eu mandei a pergunta. Era uma orientação da Luana. Então, eu lasquei a pergunta para ele. Gustavo, eu ainda não perguntei. Quem são seus pais? Ô, Flávio, mas por que essa pergunta? Desculpa, vou ser sincera. É que você me fala coisas estranhas. Como se você me conhecesse. E como que se eu conhecesse seu sorriso, seu olhar, você inteiro. Não, Flora, não. Nunca nos vimos, nunca nos vimos. Quer dizer, a não ser aquele primeiro dia lá na faculdade, e eu fiquei malucão por você. Você é uma tremenda de uma mulher. Peraí, mas eu não queria entrar nesse assunto agora. Você me responda. Você tem algum parente ou algum conhecido na minha cidade? Eu sei que nossas cidades são próximas. Ah, bom, os meus avós paternos nasceram e viveram lá, na sua cidade. Depois se mudaram. Mas quem são os seus avós? O meu avô é o Manuel. Se chama Manuel. E ele morreu muito novo. Teu avô morreu novo? Sim. Como é o nome dele? Manuel. Quando ele disse isso, eu estremeci. O avô dele se chamava Manuel e morreu muito novo. E a tua avó? Como é que ela chama? Rita de Cássia. Eu estremeci de novo. De qual família ele era? E aí ele revelou a família. Mas eu estou te falando, nem sei se eles eram conhecidos. O sobrenome deles é tão simples, né?
Tem um monte por aí. Eu estava trêmula. Meu Deus, Manuel, com aquele sobrenome, eu tinha conhecido. Morreu jovem, morreu novo, o avô dele. Santo Deus, como é que eu não reparei nas semelhanças entre ele e o Manuel? Eles eram parecidíssimos. E as coisas começavam a ficar claras, evidentes. Flora, você parece que você conheceu meu avô? Fiquei calada. Eu não soube o que eu responder. Mas eu fiquei passada mesmo. Mas ele, muito inteligente, acabou mudando de assunto. Ele tinha essa sensibilidade. E até algumas carícias se repetiram. No dia seguinte, adivinha quem eu procurei? A Luana. Eu procurei a minha amiga, a, entre aspas, taróloga, a Luana. Estou sem palavras, Luana de Deus. Eu fui fazer o questionamento que você me orientou que eu fizesse para o Gustavo. Você não vai acreditar. Ele é neto do Manuel. Eu lá sei quem é Manuel. Lógico que você sabe. Já falei dele. Manuel, um antigo namorado meu. Namoramos pouquinho mais de um ano, quando nós éramos ainda muito jovens. E por que vocês terminaram? Nós éramos muito apaixonados. Sim. E por que terminou com ele? Eu nunca o esqueci. É que ele começou a namorar uma outra moça para me fazer ciúme. E essa outra moça engravidou dele e ele se casou muito novo. Ele foi obrigado, né, a se casar com ela. Naquele tempo era assim. Naquela época era difícil fugir de uma situação de uma moça grávida. Antes do casamento, ele veio conversar comigo, Manuel. E ele disse que me amava e que nunca ele iria me esquecer. Eu chorei demais, sabe, Luana? Eu sofri muito, mas eu segui a minha vida. Como você sabe, eu nunca me casei. Anos depois, ele faleceu ainda muito novo. Como pôde acontecer uma coisa dessas, meu Deus do céu? Eu estou até agora me perguntando. Eu estou tendo um caso com o neto do Manuel. Se a avó dele, Rita de Cássia, souber, ela vai ter um chilique. Ela sempre teve muito ciúme de mim. Ela morria de ciúme de mim. Ela era muito novinha quando engravidou do Manuel. Ela tinha 16 para 17 anos. A avó dele, se souber, vai ter um chilique. Sempre morria de ciúme a respeito de mim. Peraí, me disse a Luana, há quantos anos esse Manuel morreu? Eu me lembro que eu sofri demais quando ele morreu. Tá com... Caramba, é isso mesmo. 26 anos, eu tinha 21. Eu tinha 21, 26 anos. Nossa. O que, Luana? Eu vou te dizer uma coisa. Esse Gustavo, na minha opinião, tá? É esse Manuel reencarnado. Meu Deus do céu. Lá vem você, Luana, com essa conversa de novo. Ele morreu, Manuel morreu, tá morto, tá sepultado. Não tem essa de reencarnação. Eu não acredito nisso. Acredito que espírito e a alma até não morrem. Tudo bem, mas não tem esse papo de reencarnação. Peraí. Existem várias possibilidades. O mundo espiritual é um mistério completo, Flora. E se for o Manuel mandando mensagens através do neto? Você não disse que de vez em quando ele fala uma frase aleatória, da qual depois ele nem se lembra? Sim, ele fala e parece que não lembra mais da frase. Então, de repente,
ele está mandando mensagens para você através do neto. Isso pode acontecer. Isso é perfeitamente possível. Não, você vai me desculpar, Luana, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Gustavo, ele diz sim coisas sem saber, ele talvez se atrapalhe. E de repente ele pode, na hora de uma intimidade, ele querendo me impressionar, porque eu sou bem mais velha que ele, eu sou a professora dele, talvez ele queira me impressionar. E aí ele rebusca essas frases. Faz um favor para mim, Flora. O que é, Luana? Eu vou te levar no centro espírita. Nós vamos tentar conectar com o Manuel. Não, eu não acredito nisso. Você sabe que eu não acredito. Você não tem que acreditar, Flora. Não, você não tem que acreditar. Basta que você vá comigo. E aí? Topa? Aceita? Eu fui. Pelo sim, pelo não, eu aceitei aquele convite da Luana e eu fui com ela ao tal do centro espírita. Por algum tempo tentamos o contato com Manuel, mas não houve sucesso. E ela continuava dizendo: provavelmente esse Gustavo é o seu Manuel reencarnado. Que bobagem, eu prefiro acreditar que aquela outra hipótese que você falou, aquela outra hipótese eu acho mais viável. Aquela que ele se comunica, ele manda mensagens para você através do neto, essa aí. Eu acho que isso está mais perto de uma realidade. Tá, mas dessas duas, uma com certeza é. Mas peraí, se ele falasse através do neto, ele se comunicaria aqui no centro espírita. Por que não se comunica aqui? Eu vim com você procurar essa comunicação. Eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que eu sou sensível. Para mim, esse Manuel já está entre nós novamente. E provavelmente esse Gustavo é ele. E quer dizer, ele é o neto, entendeu? Você não vai pirar minha cabeça, não. Não, Luana, você não vai pirar minha cabeça. Eu não quero mais saber disso. Eu vou viver a minha vida e que o Gustavo fale comigo o que quiser. Quando a gente estiver na cama, eu vou só escutar e fingir que tudo é normal. Não me interessa saber que fenômeno é esse. Não interessa se vou viver o nosso caso. Na verdade, eu quero viver, sim, o nosso caso enquanto rolar. Deixa pra lá. Mistérios, o universo os esconde. Você é muito cética, né, Flora? Eu nem sei como é que você mantém essa amizade comigo, sendo que eu sou tão diferente de você. Nem vivendo a situação você acredita, mulher. Negócio de matemática e de estatística. Você acha que tudo é matemática? Que tudo é 2 mais 2 igual a 4? Não é só 2 mais 2 igual a 4. Ciência é ciência. Ela é exata. Ela responde. Isso tudo que você está falando, ninguém pode provar. Mas um dia... Escuta aqui, Flora. Dona Flora, um dia você vai acreditar na Luana aqui, tá? Tá. Tira uma carta do tarô para mim. Sabe de uma coisa? Eu enfrentei preconceitos, críticas para continuar com o Gustavo. Eu 47, ele 19. Honesto e sinceramente, eu nem sei até quando nós vamos ficar juntos. A diferença de idade na nossa sociedade hipócrita é uma barreira. Quem sabe dessa história nos detalhes, além de mim e o próprio Gustavo, é a minha amiga Luana e a moça que trabalha na minha casa, a Rosângela, uma pessoa na qual eu tenho total confiança. E ela é tão nova ainda, Rosângela. E dentro da sua simplicidade nordestina, ela fala: ei, dona Flora, isso é perfeitamente possível. No Nordeste, os homens todos eram muito velhos e as mulheres tão novinhas se casavam. Aí eu digo a ela: mas aqui é o contrário. É a mulher que é tão mais velha. Eu sei que eu não posso apostar nisso.
daqui a um tempo, eu tenho certeza absoluta que cada um vai para o seu lado. Eu tenho comigo essa convicção. O Gustavo não vai ser meu para sempre. Eu não serei dele para sempre. Ele vai querer ter uma família e eu já não posso mais engravidar por questões óbvias. Eu já até passei pela menopausa. Então ele vai querer ter uma família, ele vai ser cobrado, ele vai acabar cedendo, porque a sociedade é assim. Entende? Agora, se a avó dele, se a Rita de Cássia descobre o nosso caso, vai ser um escândalo para ela. Ela vai fazer de tudo para nos separar. Ela vai infernizar a vida dele. Ela vai dizer: não é possível que essa mulher me deu tanto trabalho lá no passado e agora quer ficar com meu neto? Ela vai achar isso o fim do mundo e um absurdo. Vai infernizar a vida dele até que ele se separe de mim. Eu não vou deixar de viver o agora. É isso que eu procuro passar para a Luana. E ela me admira também por isso. Eu vivo o presente. Eu vou viver o meu momento presente, o agora. Eu não posso ficar ligada naquilo que eu não acredito que exista. Me diz a Luana, mas é o Manuel reencarnado. Eu não acredito. E seria bom que fosse mesmo. Eu vou viver com o Gustavo o que eu não vivi na minha juventude. É isso. Eu sabia. Alguém dirá nos comentários: eu sabia. Não viveu enquanto era jovem, agora que está velha, quer se aproveitar do meninão, do garotão. Pense o que quiser, eu respeito. Mas eu não vivi nada disso lá na minha juventude, sabe? Eu não pude viver. Então, nós vamos continuar juntos, eu e o Gustavo. E ponto final. Ele continua falando coisas do passado, eu deixei de me importar. Eu nunca saberei de onde vinham essas falas, a não ser a Luana, que tem certeza absoluta de onde elas vêm. Para a Luana só tem dois caminhos: é o Manuel reencarnado ou é o Manuel que se encosta. Olha só, a teoria dela, eu tenho que falar para que vocês possam julgar. A teoria da Luana é o Manuel que se encosta nele e aí ele fala pelo neto, entendeu? E aí o neto sai da sintonia e ele fala pelo neto. Eu acho até mais plausível essa explicação, mas também é absurda. Não consigo acreditar. Eu nunca terei certeza do que realmente corre e eu não vou conseguir desvendar o mistério. Por isso, enquanto houver a oportunidade, eu quero poder me encontrar com o Gustavo. Não exijo absolutamente nada dele. Ele também não exige absolutamente nada de mim. Mas isso tudo eu tenho vivido ao longo deste ano inteiro que passou. Agora, se você me perguntar: e esse novo ano que chegou? Não sei. Uma coisa, apesar de ser ciência, eu acredito: o futuro a Deus pertence. E também comungo daquela ideia de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. A Luana tem certeza do que é. A Rosângela, a moça que trabalha em casa e que eu tanto admiro, ela diz: ai, dona Flora, eu acho a senhora tão pra frente. Não importa o que seja. Curta, dona Flora. Curta o Gustavo. Eu ainda não tive coragem de levar o Gustavo na minha casa. Talvez até por vergonha da Rô. Acho que é isso. Eu vou continuar vivendo o que me for permitido viver. Talvez
seja uma recompensa por tudo que eu não vivi no meu passado. Vou ficar, a partir de agora, esperando o seu comentário.